Hoje eu vou responder a pergunta que tira do sono todo investidor que está começando. É a dúvida mais comum, a armadilha mais perigosa e o ponto de virada para o seu sucesso ou fracasso financeiro. Que é a pergunta: quantas ações eu preciso ter na minha carteira para estar seguro e crescer? Se você está começando, provavelmente você já foi bombardeado por recomendações. Você já deve ter ouvido de alguns gurus que você tem que diversificar, comprar 20, 30, 40 ativos diferentes. Mas eu estou aqui para te dizer que esse pode ser, ou essa pode ser a receita para a pulverização do seu patrimônio. A verdade nua e crua é que a diversificação exagerada, o famoso ter um pouquinho de tudo, é o sintoma clássico de quem ainda não sabe o que está fazendo. E grandes investidores, aqueles que construíram verdadeiros impérios com o mercado financeiro, sempre alertam sobre esse perigo. Neste guia completo, que nós vamos ver hoje, eu vou dar para vocês um mapa exato, ou você vai aprender a sair da paralisia, começar com apenas 3 a 6 ações de setores estratégicos, e o mais importante, eu vou te dar um manual de emergência para saber o que fazer se você já cometeu esse erro de comprar demais. E fica comigo até o final, porque este roteiro é uma passagem de investidor iniciante para investidor consciente. Mas antes de começar, por favor, se você gosta de conteúdo como esse, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que isso ajuda muito a gente a estar cada vez mais motivado a estar trazendo conteúdos como esse para investidores que gostam de conteúdo diversificado, porém de forma simples. Então, beleza, vamos começar. Para entender como a gente deve começar, primeiro nós precisamos definir o nosso objetivo. Seu objetivo é mitigar o risco e garantir que uma única empresa não destrua seu patrimônio. Então, isso é diversificação inteligente. O que não é o seu objetivo é a pulverização. Por exemplo, pense bem, quando você tem 30, 40, 50 ações, você não consegue acompanhar nenhuma delas de verdade. Você vira refém dos tickers na tela, sem ser sócio de fato, sem entender o negócio por trás do papel. Você não está mais mitigando o risco específico de uma empresa, você está apenas dificultando a sua própria gestão e reduzindo o impacto de um possível grande acerto. Estudo vasto sobre a teoria do patrimônio mostra que o poder da diversificação ela tem um limite. Então você não mitiga mais risco de forma significativa depois de um certo ponto. O número máximo de ações que o investidor deveria ter, segundo a própria literatura, fica entre 12 a 16 papéis. Acima disso, você não está mais diversificando, você está apenas pulverizando sua carteira. Você pode mascarar um risco sistemático ou um risco sistêmico do mercado, e de quebra fazer você perder muito tempo. Mas atenção, este é o número máximo para um investidor experiente. Você que está começando agora não deve nem sonhar em montar um portfólio com 12 ações de uma vez. Isso é afobação. Então, uma dica que eu daria, que seria o ponto ideal de partida para o iniciante, comece com no máximo 3 a 6 ações. Pense nisso como entrar na piscina. Você não mergulha de cabeça se a água estiver gelada. Você coloca o pé primeiro, você dá aquela molhadinha no pulso, na nuca, você vai dosando isso. E a mesma coisa é nos investimentos. Você vai entendendo a volatilidade do mercado, principalmente dando a si mesmo tempo de estudar cada um desses 3 negócios que você vai estar investindo. E por que esse foco ele é tão importante no início? Porque essas primeiras ações elas serão a espinha dorsal do seu futuro financeiro. Elas precisam ser as mais sólidas possíveis e também as mais previsíveis possíveis. Então, aqui entra um conceito fundamental da carteira previdenciária. Para o iniciante, o foco é um só. Empresas que tenham ou que garantam um fluxo de caixa previsível, são resilientes à crise e que têm a tendência de distribuir proventos, ou os famosos dividendos, de uma forma constante. Então, o que define uma empresa previdenciária? Então, uma empresa previdenciária ela não é só uma empresa que paga dividendos altos. É muito mais profundo que isso. Primeiro, ela tem que ser de setores perenes. São setores essenciais que as pessoas não cortam em momentos de crise. Pense, por exemplo, na luz, na água, no banco, na segurança. O segundo ponto seria a previsibilidade de fluxo de caixa. Empresas que conseguem ter uma boa ideia de quanto vão ganhar no próximo ano. Elas não dependem do modismo ou de grandes inovações de curto prazo.
O terceiro seria a receita corrigida pela inflação. Muitos desses negócios eles têm seus contratos ajustados por índices inflacionários, protegendo você da corrosão do poder de compra. Então, o seu primeiro objetivo ele é simples. Pelos primeiros 5 anos, concentre seus aportes exclusivamente nessas empresas. Isso vai te dar segurança para criar o hábito de aportar e ver o dividendo pingar, mesmo que seja pouco no começo. Então, agora que você sabe que deve começar com 3 a 6 ações previdenciárias, vamos ao ponto principal, que seria em quais setores. Eu, particularmente, gosto do método que o Barsi usa, que tem o acrônimo de BEST, que seria Banco, Energias, Seguros, Saneamento e Telecomunicações. Mas para quem está começando do zero, pode ser interessante que você comece apenas com o BES, que são os 3 pilares mais sólidos para se começar. Que o B, que seria bancos, por que você deve começar aqui? Porque bancos, eles, especialmente os grandes e tradicionais, eles são fundamentais para a economia. Eles te dão margens, ou eles têm margem de lucros resiliente, e no Brasil eles demonstram uma capacidade incrível de adaptação e lucro ao longo prazo, ou ao longo de décadas. E você tem uma vasta gama, por exemplo, bancos comerciais grandes, bancos médios, cada um com sua especialidade, mas todos eles são ancorados em serviços essenciais para a população e para a empresa. Eles são verdadeiras máquinas de gerar dividendos. Por serem fáceis de entender, são um ótimo ponto de partida. O segundo seria o E, de energia. Então, este talvez é o setor mais previsível de todos. Não existe crise que faça você parar de usar energia. As empresas desse setor, elas geralmente têm receitas corrigidas pela inflação e contratos de longo prazo, o que significa previsibilidade máxima no pagamento de proventos. O setor ele se divide em geração, transmissão e distribuição. Então, para o iniciante, vale a pena estudar as empresas mais consolidadas, especialmente aquelas focadas em transmissão, que é a parte mais segura e com menor risco de mercado. A terceira seria o S, de seguros. Então, empresas de seguros e resseguros, elas são defensivas. Elas operam com o dinheiro que você paga no prêmio antes de precisar pagar o sinistro, o que gera um flutuador gigantesco de caixa para o investidor ou para as pessoas investir. Embora temos poucas ações listadas na Bolsa Brasileira, algumas delas são gigantes em seus segmentos e têm um histórico sólido de repasse de lucros aos acionistas. E por que a gente está deixando o S de saneamento e o telecomunicações de fora desse primeiro ciclo de 3 a 6 ações? Não é que elas sejam empresas ruins, mas nos últimos anos esses setores passaram por grandes mudanças. Tiveram o novo marco do saneamento e a implementação do 5G nas telecomunicações. Isso destravou muito valor, sim, mas levou muitas ações a um patamar de preço mais elevado no momento. Então, para quem está começando, com pouco capital e busca a maior margem de segurança possível, o BS, que é o B, o E e o S, eles tendem a oferecer o melhor custo-benefício para dar o pontapé inicial. Ter o melhor portfólio do mundo não adianta nem sem disciplina. Então é aqui que entra um método que chamamos de feijão com arroz. Você deve determinar um valor, por menor que seja, e aportar esse valor religiosamente todos os meses. Faça chuva ou faça sol. Não tente adivinhar o fundo do poço, nem espere o melhor momento. Compre um pouco todo mês. Com o tempo, essa rotina se torna um vício gostoso na sua vida, tão natural quanto escovar os dentes. Isso cria o efeito juros compostos de forma mágica, pois você está sempre comprando um pouquinho mais e seus dividendos, mesmo que pequenos no início, eles são reinvestidos. Bom, mas se você já errou e se você já está com a carteira pulverizada, o que você deve fazer? Vender sempre é a palavra mais difícil, mas às vezes é a mais correta. Então, a primeira regra seria corrija o erro da estratégia. Se você está seguindo uma estratégia e mudou de ideia e percebeu que as ações que você tem não se encaixam mais no seu objetivo de dividendos ao longo prazo, venda. Arranque o band-aid e comece a fazer o certo. Não fique carregando erros passados com medo de ter prejuízo. O erro maior é continuar apostando em algo que já não faz mais sentido para você. A segunda regra, fuja do Zé Troquinha. Atenção ao Zé Troquinha ou mão de alface. Este é aquele investidor que, entediado,
ele vê a ação subir 5% ou 10% e já quer vender para trocar por outro que vai pagar dividendos na próxima semana. Não faça isso. A troca de ativos deve ser a exceção, não a regra. Vender e trocar só deve acontecer em duas condições muito específicas. A primeira seria o ativo estar comprovadamente muito caro, acima de qualquer margem de segurança. E a segunda, existe algo no mercado que está muito mais assimétrico, interessante para colocar no lugar dessa. Se você está entediado, feche a sua home broker e vá só viver a sua vida. O mais difícil na bolsa é esperar. Bom, a terceira regra seria a vida acima da carteira. Então, por fim, a gente tem que lembrar que a carteira deve te servir e não ao contrário. A vida acontece, você pode ter um filho, precisar de um adiantamento para a compra de uma casa, ou ter uma despesa médica inesperada. Se suas prioridades mudarem e o dinheiro da bolsa se tornar necessário, venda. Faça o que tem que fazer e volte depois com calma. Não sacrifique sua paz de espírito ou seu sonho por causa de uma posição na bolsa. A sobrevivência é um jogo. Você precisa pendurar o máximo de tempo possível. Para fechar, a nossa dica de ouro ela é uma só. Discipline-se e foque na margem de segurança. Não se preocupe se você comprou uma ação a R$ 18 e no mês seguinte ela está a 16. Esqueça essas migalhas de R$ 1 ou R$ 2 de diferença. O que realmente importa é que você está comprando abaixo do preço teto. Ou seja, você está comprando com uma grande margem de segurança. Invista aos poucos, estude e teste ou tenha paciência. Essa é a chave para construir sua renda passiva ao longo do prazo, ou a longo prazo, né? Lembre-se, comece pequeno, 3 a 6 ações no máximo. Se você gostou do método BES, procure as melhores ações desses setores e tenha paciência para ver os dividendos transformarem sua vida. E se este conteúdo te ajudou, deixe o seu like, compartilhe com aquele amigo que está começando e deixe sua dúvida aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.